O que é o populismo? Na verdade, o populismo emergiu com a Revolução de 30. Né? Getúlio Vargas construiu seu próprio mito. Havia um estado de compromisso no populismo, né? Entre as grandes oligarquias, a classe média e a emergência das classes populares. E aí, o que aconteceu? Havia um salário de 250 mil réis. Você conseguia com uma alimentação, transporte, lazer, educação dos filhos, e alugava uma casa por 250 mil réis. Então, essa é a grande questão, né? Não foi só a manipulação, né? A emergência das classes urbanas também representavam, né, as suas reivindicações. Essa que é a grande questão. E você alugava uma casa por R$1.000, hoje seria R$2.200. O salário do trabalhador seria R$2.200. Né? Aí, hoje é R$475. Não foi só manipulação. É isso? Então o populismo manipulava de qual maneira? O populismo não manipulava, né? A emergência das classes populares, na verdade, traziam também muitas reivindicações no populismo, né? Getúlio Vargas construiu seu próprio mito também, né? Construiu a Petrobras, construiu a Eletrobras, né? A usina de Volta Redonda, né? Não sei se você se lembra dessa parte, né? Quando o presidente Roosevelt veio a Natal, né? E ele construiu, na verdade, o aeroporto de Natal, né? Aí, em 3 dias, o Exim Bank liberou, né, dinheiro para construir Volta Redonda, né? Então, quando ele voltou aos Estados Unidos, ele liberou o Exim Bank para construir Volta Redonda. Né? Sucintamente, quais são as diretrizes do populismo? Olha, não foi só manipulação. A emergência das classes populares, na verdade, eles resultaram, né, nas suas reivindicações também. Né? Um salário de R$250.000, você conseguia alimentação, transporte, lazer, educação dos filhos, uma casa pequena, para 4 pessoas. Então, né? populismo... 2 filhos e 2 adultos. Populismo tem um pouco de pão e circo? Não, eu acho que não. Eu também não considero isso. Não foi só manipulação, né? As classes populares reivindicavam também todos os direitos. E nesse contexto, qual a importância da figura de Getúlio Vargas no populismo? Olha, eu acho que ele ficou 15 anos, de 30 a 45, né? Depois houve aquele golpe militar, né? Que eram os antigos generais aqui. Enfim, eu acho que não foi só manipulação, não. Né? E a ditadura de 37, claro que houve aquela polaca, né, impressionante, né? Mas não foi só construído pela ditadura. Né? Eu acho que na verdade foi só manipulação mesmo. É isso. Entendo. Getúlio Vargas influenciou outras figuras políticas no Brasil? Olha, eu acho que Tancredo Neves, né? Não sei se você se lembra do Tancredo. Ele discursou no túmulo do Getúlio quando ele, em 1954, ele se suicidou, né? E... Paulo Maluf? Paulo Maluf não, Deus me livre. Eu acho que... que Paulo Maluf cresceu tendo Getúlio. E Paulo Maluf também é populista. Mas é um populismo de direita. Né? O populismo de Getúlio era de esquerda? O populismo de Getúlio era de esquerda. E o populismo
Então, o populismo do Brasil agora... E como é que é? Qual a diferença do populismo rural e o urbano? Então, há uma diferença entre o populismo rural. Por exemplo, só na ditadura militar, Castelo Branco, é que ele estendeu a legislação para o salário mínimo, né? É impressionante porque em todas as ditaduras se construiu isso, né? Então, dentro da ditadura ainda havia de populismo. Isso, exatamente, né? E aí é impressionante porque só nas grandes cidades brasileiras, de 30 a 45, é que o salário mínimo se consolidava, né? As leis trabalhistas também, todas estão em vigor ainda, mas algumas já são depressivas, né? Por exemplo, ser contrata pelo Natal, pela Páscoa, né? E aí, o que está acontecendo isso? Não foi só manipulação mesmo, né? As massas populares reivindicavam seus próprios direitos, né? É isso. E então, no meio rural, só uma diferença o básico, claro, do meio rural e urbano. Então, por exemplo, as massas populares, por exemplo, aquelas massas que vieram do campo para a cidade, eram totalmente analfabetas, né? E como aconteceu na Argentina também, aquelas cabecitas negras, né? Porque assim, explicar, no meu trabalho tem a massa do Dorico, que é rural, e a massa do Maluf, que é urbana. Qual seria a diferença entre essas duas massas? A rural do interior da Bahia e a urbana da capital paulista? Então, na verdade, a diferença é a seguinte, né? As massas rurais, elas eram totalmente analfabetas. Eles vieram do campo para a cidade, né? E é que permanece no campo? A que permanece no campo ainda tem muito analfabetismo aqui no campo, né? Por exemplo, no interior de São Paulo, na Amazônia, no interior da Bahia, no interior do Nordeste, todo tem essas massas rurais que são totalmente analfabetas. Claro que algumas coisas são manipuladas, né? Mas essas massas urbanas, na verdade, elas se consolidaram com o populismo, né? Tiveram suas próprias reivindicações. Como é a massa urbana de São Paulo dentro do populismo? Eu acho que dentro do populismo elas faziam suas próprias reivindicações, né? Eu acho que elas são alfabetizadas, né? Elas têm uma escolaridade até do 2º grau, né? Alguns têm universidade, né? Então, eu acho que essas massas urbanas, por exemplo, os grandes oligarcas não estenderam a legislação no campo, né? Até 1945, até 54, até 64, né? Na verdade, o que acontecia com tudo isso? Na ditadura militar é que se consolidou essa questão, né? O Castelo Branco é que estendeu a legislação no campo, né? Então é impressionante porque você vê nas grandes ditaduras é que se consolidava isso, né? É impressionante essa coisa.